Olá, igreja, tudo bem? Hoje eu vou saudá-los com a costumeira saudação de Paulo. Todas as cartas, ele começava no primeiro, segundo, terceiro versículo, né? Ele falava assim: que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça é favor imerecido, né? É aquilo que Deus nos dá independente de merecermos, né? E a paz, aquela paz de Cristo que excede todo entendimento. Então que nós possamos sentir isso a cada dia, né? Porque isso que Ele nos proporciona. Hoje nós vamos estudar o final do capítulo 10, que fala novamente sobre idolatria, carne sacrificada aos ídolos, até onde vai a nossa liberdade, né? Que desde que não atinja o outro, que não atrapalhe a vida do outro, né? E também sobre glorificar a Deus, como é importante a nossa vida servir para a glória de Deus. Então vamos ler. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou edificado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, primeiramente, em relação à carne sacrificada a ídolos, nós vamos só recapitular o que a gente já estudou lá no capítulo 8, né? Então, nós aprendemos lá que a carne ela é dividida entre o altar do ídolo, o sacerdote e os adoradores do ídolo que iam lá no templo, né? Para essa festividade. E a outra parte que sobrava da carne era vendida ao mercado. E Paulo exortou para que não comam em templos pagãos. Então, assim, em relação a comer essa carne, se fosse no templo do ídolo, não comam, porque aí haveria um contexto religioso. E aqui no capítulo 10, Paulo acrescenta ainda: comam de tudo que se vende no mercado sem questionar, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E em caso de ser convidado por um não crente, Paulo fala: comam de tudo que for oferecido sem perguntar. Se você chegar na casa de alguém que não é crente, tiver um cerimonial, se você não está sabendo de nada, Paulo fala: podem comer de tudo. Porém, se disserem que é coisa sacrificada a ídolo, não comam. E aí ele fala que é por causa da consciência do outro. Então lá no capítulo 8, agora também, né, a gente estudou sobre carne sacrificada a ídolo, se come ou não. E às vezes você pode estar perguntando assim, mas isso não tem nada a ver com a gente hoje? Talvez tenha. Eu vou citar um exemplo que acontece no nosso meio e depois eu vou mostrar na palavra. Porque a melhor coisa que tem é a gente mostrar na palavra. Aí não é a minha opinião, mas é o que Deus fala a respeito. Então, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né, no mês de setembro, o
pessoal costuma distribuir pacotinhos de doce. E falam que é em relação a São Cosme e Damião, e que por trás disso é alguma promessa que fez, alguma promessa que está fazendo, alguma adoração a esses dois ídolos, no caso, né? E aí, o que Paulo falou, que a gente já estudou na lição passada, né? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então aqui Paulo está falando assim, o ídolo nada é, ele já falou lá na lição 8 também, e também não tem valor, e aquilo que se sacrifica a ele, ao ídolo, não tem valor, não é nada. Porém, o que está por detrás disso? Aí ele fez a pergunta, né? Ou o próprio ídolo tem algum valor? E ele afirma, não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então, mediante essa palavra e tantas outras na palavra de Deus, porque em tudo a gente tem que buscar na palavra. A lei maior para as nossas decisões, né, em relação às coisas de Deus, é a palavra de Deus, né? Então, em relação a esta palavra que a gente acabou de ler, que cada um possa tirar a conclusão. Tá? E agora nós vamos ver um exemplo da Bíblia em relação também à não aceitação de certas comidas, que foi o que a pastora Paty pregou no domingo na igreja, a respeito de Daniel, que foi uma palavra muito abençoadora. Né? O exemplo de Daniel na Babilônia. Aí o rei chegou para o Daniel, para os amigos dele, olha, durante 3 anos sirvam a mesma comida e a mesma bebida que eu como. E o que Daniel fez? Né? Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias, finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu que o chefe dos eunucos não lhe permitisse não se contaminar. Desculpe, que o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui a gente percebe que Daniel falou assim, eu não quero me contaminar com essa comida. A comida que era servida para o rei não era contaminada fisicamente, não continha nenhum veneno, mas era uma contaminação espiritual. Né? Era uma contaminação diferente. Daniel já sabia disso. Ele não quis se contaminar com aquela comida. E ele resolveu, ele decidiu, eu não quero isso para mim. E aí foi falar com o chefe dos eunucos, ele achou assim, olha, não sei, vai ser difícil, mas olha o que Deus fez. Falou assim, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então a gente vê que quando a gente se posiciona de acordo com a palavra de Deus, Deus dá o escape, Deus dá uma saída. A gente estudou isso também lá atrás. Então a gente às vezes fica com receio, fica com medo, mas a gente tem que saber em quem a gente confia e a quem a gente quer obedecer. Daniel se posicionou não só neste texto que está no capítulo 1 de Daniel, né? Mas ele se posicionou várias vezes e Deus sempre deu escape a ele. Continuando agora os versos 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Então, todas as coisas são lícitas, era usado pelos coríntios como um lema, um ditado para eles. E provavelmente eles usavam esse lema como desculpa para a libertinagem deles, para eles poderem fazer o que bem entendessem, o que quisessem, né? E edificar, né? Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam, né? Esse edificar, na tradução literal, né, ele significa justamente a edificação de um prédio, a construção de um prédio, a elevação de um prédio, né? Então aponta para um crescimento.
Mas nós temos que sempre lembrar, não basta crescer, temos que crescer também em qualidade. A nossa construção tem que ser com qualidade. E Paulo fala para a gente buscar o que convém e aquilo que edifica tanto a nós como ao próximo. Então o nosso pensamento não pode ser egoísta. Eu vou buscar aquilo que me convém ou aquilo que me edifica. Não, tem que edificar a nós e ao próximo. E vamos ver o que Paulo também falou em Romanos 15:2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, a gente não deve agradar o próximo com qualquer coisa, mas agradar o próximo com aquilo que é bom para a sua edificação. A nossa preocupação é sempre edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, fazer com que todos cresçam na presença de Deus. E às vezes também a gente pode, tem várias formas da gente edificar, né? Mas tem uma que é com aquilo que a gente fala, que está lá em Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Então, a gente tem que cuidar com que a nossa boca sirva também para edificar. E agora o verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente vê o quanto é importante esse verso. Se tudo que a gente for fazer, a gente procurar glorificar a Deus, vai ser uma bênção, né? E aqui, o que é essa glória? A gente fala muito glória a Deus, a gente ouve muito, né? E eu creio que todo mundo já sabe o que é glorificar a Deus, né? Mas a glória, ela tem a ver com honra exaltada, com louvor, com adoração, ou ainda o esplendor, o brilho, né? Então, para que a gente consiga, através de nossas vidas, glorificar a Deus, a gente tem que deixar Deus brilhar através de nossas vidas. Não somos nós, mas é Ele, né? Quanto mais a gente obedecer a Ele, a gente se encher dEle, a gente vai conseguir glorificar a Ele. E aí as pessoas podem olhar para nós e ver algo diferente. Então a gente precisa, né, ser o sal e a luz no meio das pessoas. Elas olharem para a gente e ver a diferença, né? Então o nosso padrão, as nossas atitudes, as nossas escolhas devem buscar continuamente agradar a Deus, glorificar a Deus. Muitas vezes, inclusive, em detrimento dos nossos direitos. Nem sempre a gente vai poder fazer tudo que a gente tem direito, né? Porque aquilo não vai glorificar a Deus. Então, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, mas por uma coisa muito maior. E aqui Paulo fala, se vocês comem ou bebem, né, façam tudo para a glória de Deus. Então, comer e beber são nossas necessidades básicas, né? Mas eu creio que não é só o comer para o nosso corpo físico. É o comer, é alimentar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Então, a gente tem que cuidar das 3 áreas. É alimentar bem as 3 áreas. Às vezes a gente acha assim, vou me alimentar bem para não sofrer um dano na saúde, né? Mas a saúde física, espiritual, emocional, todas são importantes, né? Então, com o que nós temos nos alimentado? Né? Qual é o nosso principal alimento? Onde nós temos nos alimentado? Né? Estou falando aqui, alimento propriamente dito, alimento espiritual e o alimento para a nossa alma. Com quem nós compartilhamos, nós buscamos, quem é a nossa companhia onde nós buscamos esse alimento? Né? Porque nem sempre, se você participar de uma roda de escarnecedores, uma roda onde falam tantas coisas que desagradam a Deus, será que aquilo é o local para a gente estar, né?
Qual o propósito? Se estiver lá, qual o propósito de estar lá? Simplesmente para fazer parte da roda ou para a gente ser luz para Deus lá, né? Com que propósito nós fazemos todas essas coisas? E agora Paulo fala assim, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, qualquer outra coisa envolve tudo, porque a palavra já se explica por si só, né? Qualquer outra coisa que não seja comer e beber, né? Então, pode ser o nosso comportamento, pode ser o nosso falar, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala, a nossa maneira de vestir, né? Eu sou dona, eu posso me vestir com o que quer, mas será que vai, como o Paulo falou, nós temos que se preocupar com o outro, vai fazer o outro tropeçar? Vai fazer o outro pecar? Então, a gente tem que se preocupar até com a forma de vestir, a forma de tratar os outros. Temos tratado com carinho, com respeito, com zelo, temos demonstrado amor ao outro. A gente vê que Paulo, ele amava todas as classes, ele toda hora fala, era o judeu, era o ímpio, era o escravo, né? Então ele procurava amar a todos. Nós temos procurado fazer isso. Também temos que ver os nossos relacionamentos, com quem estamos nos relacionando, o que estamos assistindo. Muitas vezes aquilo que a gente coloca, vai lá na internet, a gente se alimenta daquilo. E as coisas, elas vão tomando, quanto mais a gente alimenta, maior vai ficando aquilo. Então, é importante a gente cuidar de tudo que entra na nossa vida. E aquilo que sai para a edificação do outro e não para atrapalhar a caminhada do outro. E também temos que cuidar com os nossos pensamentos, porque muita coisa, a Bíblia fala que muita coisa começa no nosso coração, começa no nosso pensamento. A gente vai alimentando o pensamento e aí a gente vai fazendo aquilo crescer e aí a gente já acha que não tem o controle, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso pensamento, como a gente aprendeu na aula passada, fuja da idolatria. Na outra lá atrás, a gente aprendeu, fuja da imoralidade. Essas coisas, elas começam no pensamento. Então, a gente tem que ter esse zelo, cuidado. E vamos ver o que Filipenses 4:8 fala sobre o pensamento, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se Paulo estava falando lá que a gente tem que alimentar o nosso pensamento, ocupar o nosso pensamento com aquilo que tem virtude e aquilo que tem louvor, ele sabe que a gente pode. Mas a gente tem que a cada dia, primeiro, alimentar com coisas boas. A alimentação nossa é fundamental, né? E vigiar. Tem horas que a gente tem que ficar... Estou pensando muito tempo nisso. Calma aí, vou botar uma palavra, vou botar um louvor, vou botar alguma coisa que me edifica, e aí aquele pensamento, eu já tive experiências, aquele pensamento vai perdendo aquele vulto, vai perdendo aquela grandiosidade, e depois some, no dia seguinte, sumiu, né? E pedindo ajuda a Deus, é claro. E finalmente os versos 32 e 33. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também procure em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então aqui a gente vê que Paulo, ele abre mão da liberdade dele, dos direitos dele, tudo para não fazer o outro tropeçar. Isso envolve renúncia, envolve amor, principalmente o amor a Deus, a obra de Deus. Ali no final do verso ele fala, para que sejam salvos. Então, o maior propósito dele é esse, para que sejam salvos. Então,
ele buscava tudo, tanto no gentil, no judeu, como eu falei há pouco, né? Ele buscava em todos os momentos, em todos os locais onde ele estava, o propósito maior dele era glorificar a Deus e alcançar vidas, para que o maior número de pessoas fossem salvos. E aqui eu fiz um roteiro, né, de acordo com essa palavra. Com certeza a palavra de Deus, ela é inesgotável, ela tem muitos ensinamentos. Mas de acordo com essa palavra que a gente ouviu, né, então um roteiro para nossas tomadas de decisões, para nossas escolhas. Então, primeiro cheque que deveríamos fazer: é lícito? Atende às leis? Está de acordo com a palavra de Deus? Ok, passou no primeiro teste. Não tem nada que cause problema. Então vamos para o segundo. Tem alguma coisa que não me convém? Ou tem alguma coisa que vai atrapalhar a minha edificação? Aí, se tiver alguma coisa que não convém a mim, ou que vai atrapalhar a minha edificação, desiste. Mas se não tiver, vamos para o próximo passo. Vai atrapalhar a caminhada ou a fé do próximo? Vai causar danos à edificação do próximo? Se tiver alguma coisa, mesmo que está de acordo com a lei, que é lícito, que me convém, que não atrapalhe a minha edificação, mas se atrapalhar do próximo, eu devo abortar, eu devo desistir de ir adiante, né? Agora, passou no terceiro teste, aí assim, vai glorificar a Deus? Porque aí já é um nível maior, né? E isso vai glorificar a Deus? Porque Paulo fala: se comerem, se beberem ou se fizerem qualquer outra coisa, façam, né? No imperativo, tudo para a glória de Deus. Então, vai glorificar a Deus? E ainda poderíamos acrescentar: vai contribuir para que muitos sejam salvos? Se passar esses 5 testes, vamos embora, vamos seguir adiante, né? Com certeza estaremos glorificando o nome de Deus, né? E alcançando vidas. E ainda no primeiro verso do próximo capítulo, que vai ser da próxima aula, Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela tem um caminho para a gente seguir. Ela mostra o caminho, né? Que a gente possa cada dia mais sermos imitadores de Cristo. Porque Paulo, ele pôde dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos por este estudo, te agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, Pai. Senhor, que a cada dia, Pai, nós possamos fazer aquilo que edifica o próximo, que nós possamos fazer aquilo que alcança mais vidas, que ajuda a transformar mais vidas, Pai, que nós possamos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor, para que o nome dele seja engrandecido, Pai. Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito, Pai. Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, Pai, porque aí a gente consegue, Pai, ir adiante. Senhor, mostra-nos sempre o caminho, Pai, que o Espírito Santo possa estar nos ajudando na caminhada, para que sempre possamos fazer aquilo que te agrada, ó Deus. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de